Bento dos Santos, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Manuel Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio LAC, boa tarde, Luanda, boa tarde, Angola, boa tarde, Milonga, estamos juntos. Muito boa tarde, Bento dos Santos. Milonga Bernardo e também o Guilherme da Paixão já estiveram aqui a avançar algumas notas relativamente ao aumento de casos de Covid-19 e agora com esse novo surto de gripes. Acha que o abrandamento em algumas medidas, o desleixo por parte de alguns populares fez com que houvesse esse número elevado de casos de Covid-19? Sim, é uma grande realidade que foi reconhecida inclusive pelos responsáveis do aparelho do Estado, nesse caso a nível do governo. Estamos a falar que a própria Comissão Multissetorial, no seu pronunciamento, fez saber que houve um relaxamento, vamos assim chamar, um abrandamento das medidas e as consequências estão todas a se tornar visíveis. A realidade é que, como já abordamos e eu fiz referência nas primeiras comunicações que tivemos nesse nosso programa, a necessidade imperativa de se ter muita atenção relativamente aos períodos pós-pandemia, durante a pandemia, no que diz respeito às estratégias de mobilização, no que diz respeito à própria responsabilização que se vai dando às pessoas. É que as pessoas, quando assistimos a um processo como este, que por si já encontra muitas barreiras para as pessoas reconhecerem, inclusive, a perigosidade da própria doença, onde encontramos muitas barreiras devido a muitos preconceitos e outros aspectos culturais, inclusive, que fizeram com que a nossa população levasse muito tempo a dar importância a nível de precaução, a nível de prevenção que deviam ter ou que devemos ter para com esta doença, e depois começamos a assistir à mudança de comportamento para as pessoas começarem a dar o real valor na preservação da saúde, a começarem a ter uma consciência mais direcionada para prevenir-se da doença, e de repente há um relaxamento porque conseguimos ter bons resultados ainda durante a pandemia. Vê-se aqui que não fomos felizes com o próprio abrandamento que tivemos, independentemente de outras questões sociais que estiveram sempre na retaguarda a pressioná-los, como por exemplo a necessidade do emprego e muitas vezes até a necessidade de sobrevivência. Agora, que sirva-nos mais uma vez de lição. Os números, houve inclusive tabus que faziam crer que Angola ou África parecia que não tinha condições ambientais para poder sortir os efeitos dessa doença, mesmo nós tendo números em países, inclusive aqui da região, números altos, com números de mortos, infelizmente, e outro tipo de consequências. Mas agora a responsabilidade é toda nossa. Claro que acresce mais para algumas instituições do que outras, mas a verdade é que temos que retomar, e eu já disse, reitero, que a pandemia da Covid-19 tem sido um aprendizado permanente para os governos, não só de Angola, mas para o mundo. Portanto, esses números que sobem de forma exponencial diariamente, tivemos logo mais de 600 casos numa primeira vertente, e depois, ontem mesmo, vimos que os números superaram a casa dos 1000. Antes não tivemos esse número de casos de testes positivos diários, e agora começamos a assistir aqui e esperamos que não seja realmente a dura realidade que já ocorreu noutras paragens, e que consigamos manter os níveis de segurança e de confiança para não termos também consequências com o número de mortes, principalmente numa fase como esta. Bento dos Santos, sei que estava atentamente a ouvir aqui o Guilherme da Paixão, o Milonga Bernardo. Gostava que falasse, antes de passarmos para o próximo tema, sobre o encontro entre o Presidente da República, João Lourenço, e o ex-presidente José Eduardo dos Santos, que aconteceu na passada sexta-feira. O que é que isso representa para o MPLA e para os cidadãos angolanos? Bem, representa o fim de um período de especulações. Representa o fim de muitos achismos, representa o fim de muitos boatos, representa o fim de muita controvérsia sobre um assunto que claramente demonstra coesão, que demonstra uma certa harmonia, vamos assim dizer, naquilo que tem sido o comportamento e a postura, se não mesmo a manutenção da preservação
da reputação do ex-presidente da República, no caso José Eduardo dos Santos. E demonstra também uma responsabilidade enquanto chefe de Estado, João Lourenço, não só como chefe de Estado, mas também como presidente do partido MPLA. Especula-se muito, é bem verdade que as pessoas têm muitas perspectivas, gostariam muito de que o ex-presidente José Eduardo dos Santos pudesse atender muitas expectativas que as pessoas têm, passa aqui a redundância, de vê-lo com mais frequência, não é? Mas sabemos que também, se assim o fosse, levantariam-se outras questões, mas a verdade é que começa-se a assistir uma agenda menos fechada por parte do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Mostra-se aqui aquilo que o presidente João Lourenço já tem reiterado várias vezes, que tem mantido contato com o ex-presidente e eu creio que as relações são as relações cordiais e as de embandado que deve haver para dois líderes, um inclusive que concretizou a sucessão do outro, não é? Eu espero que essa mensagem passada pelos líderes do MPLA, no caso o ex-presidente José Eduardo dos Santos e o atual presidente do partido, João Lourenço, seja o fim de várias especulações, muitas delas com uma certa intenção prepositada de negatividade e de criar outro tipo de situações, mas demonstra que o MPLA é um partido com uma maturidade fora de série e demonstra inclusive que aqueles que lideram o nosso país têm também esta maturidade como responsabilidade para com o povo angolano. Bento dos Santos, vamos aproveitar a oportunidade e passar para o próximo tema. Os líderes do Bloco Democrático, do Para Já Servir Angola e também da UNITA, mostram-se confiantes nas eleições gerais que serão realizadas no próximo ano. Mostram-se confiantes na vitória. Também tem essa percepção? Essa que a criação e a legalidade da Frente Patriota vem mais uma vez a pôr término a várias especulações, porque nós estamos com um problema muito grave, Manuel Augusto. Nós, ultimamente, e isso inclusive com a expansão das redes sociais, nós temos visto muitas vezes pessoas com uma responsabilidade acrescida naquilo que é a formação da opinião que as pessoas têm junto dos meios de comunicação social. E o que é que nós temos assistido? Temos visto muitas vezes assuntos que são pontos de vista individuais, que deviam ser cruzados com factos, que deviam ser abordados numa perspectiva de interesse público, a serem levados como se fossem opinião válidas para todos. Isso, a nível de responsabilidade jornalística, não é bom. Porque já se especulou muito que havia entraves que não haviam, que havia medo, que deixava de saber, que o Tribunal Constitucional assado, cozido, como se diz muitas vezes na linguagem popular, mas estamos aí a ver quando as pessoas que estão em frente de determinados projetos políticos ou não cumpram com os requisitos, cumpram com os procedimentos, cumpram com os critérios que são postos a nível das instituições, os processos andam a nível dos tribunais, os processos andam a nível de outras instituições, apesar de que também existem muitos outros tipos de problemas. Mas agora, a verdade é que vamos esperar que esse projeto que acaba de ser legitimado, vamos assim supor, ou vamos assim esperar que seja, venha realmente a representar aquilo que esteve na sua criação. Analisando Bento dos Santos, analisando o discurso de Filomeno Vieira Lopes, Abel Chivucovuco e também Adalberto Costa Júnior, ao dizerem que próximo ano será um poder, estão a ser realistas? É possível? É a irresponsabilidade que eu acabei de mencionar, que muitas pessoas têm, de fazer crer que as suas intenções, que as suas vontades são a vontade da maioria. Claro que para um líder político que almeja o poder, a propaganda discursiva é para que chamada, e dizer eu serei poder, inclusive já alimenta o seu próprio ego, mas a responsabilidade daquilo que é o interesse público, que tem sido a voz da população na vertente de opinião pública, porque quando vão até a urna e depositam o voto, geralmente o fazem para aquilo que é o que eles pretendem que seja a governação.
eu acho muito arriscado as pessoas andarem para aí a dizer que já serão poder e depois quando perderem, que é uma possibilidade que não está isenta, vão depois procurar justificar-se com outro tipo de discursos que só vêm, inclusive, a inflamar as decepções que vão tendo com essas perspectivas infundadas, muitas vezes. Bento dos Santos, portanto, o MPLA e a FNLA e outros partidos também não dizem que poderão ser poder? Por isso é que eu falei da responsabilidade a nível de interesse público e por isso é que eu disse, inclusive, que as pessoas têm convicções que não se devem discutir, porque uma convicção não se deve discutir, são intenções individuais que são transportadas a nível de persuasão no campo do discurso político. Mas atenção, estas intenções que as pessoas têm dentro da responsabilidade pública que têm não podem ser verdades absolutas. Não são verdades absolutas. A possibilidade de virem a ser poder, num momento como este, a gente perguntaria quais são os sinais, quais são as pesquisas, quais são os estudos, quais são os indicadores que nos levam a dizer isso. Nós temos assistido a outros partidos que também têm estado a procurar estar próximo da população e consumar o seu poder ou fazer a manutenção do seu poder. Mas essa responsabilidade do discurso político de convicções é muito arriscada para um período como aquele que vamos entrar. Porque depois vêm os discursos de fraude, vêm os discursos de outras situações menos boas para a população, que muitas vezes não está preparada para servir de marionete para essas intenções políticas. Mas também a Frente Patriótica disse, falando no seu discurso, Adalberto Costa Júnior falou da fraude e que será desmontada nas próximas eleições. Olha, Manuel Augusto, é um paradoxo. Nós, no momento, nos vimos envolvidos em situações que já dão consubstância ao discurso da fraude em outros processos, porque muitas vezes aqui em Angola, muitas vezes fala-se de fraude só depois dos períodos onde são apresentados os resultados eleitorais. Mas a fraude existe em vários campos, existe fraude em vários campos. E nós muitas vezes temos que ser detentores de moral para poder falar sobre determinadas situações, quando nós mesmos temos inclusive que credibilizar determinadas instituições. Então é assim, se uma determinada instituição faz algo que vai de encontro com o meu objetivo, já é credível, já não está aliada à fraude. Se essa mesma instituição faz o que deve ser feito, mas aquilo que foi feito não vem de acordo com as minhas expectativas, aí viemos com o discurso da fraude. É preciso nós termos responsabilidade, principalmente quando estamos nos níveis que estamos. Por isso, da vez passada, eu procurei dizer que, a nível de responsabilidade pública, os políticos têm de saber que nós, eleitores, que nós, população, merecemos também o respeito dos seus pronunciamentos. E então, se estão a participar em processos que a partida não são credíveis para eles, que nos digam de maneiras que eles não participem. Agora, não venham nos dizer que os processos estão de acordo com as expectativas quando eles apenas querem e quando não querem descredibilizarem o próprio processo de que eles fazem parte. Eu acho que deve haver um equilíbrio, deve inclusive haver um discurso de tolerância, porque as percepções da população nem sempre atingem os níveis de maturidade política que uma boa maioria desses dirigentes devem ter quando fazem os seus discursos ou quando mesmo pretendem apenas coagir as pessoas para determinadas situações. Bento dos Santos, assim mesmo para terminarmos, pensa que é a altura de haver alternância política? Penso que o que tem havido tem dado resposta a essa necessidade. Tem havido mudança nas lideranças, tem havido mudança na ideologia e na filosofia e na forma de estar. Tem havido um compromisso de alterar o padrão das coisas sociais ou dos problemas sociais que nós temos. E o que eu creio é que nós devemos envolver-nos todos para que realmente conseguimos fazer essa alternância no estado social que se encontra, porque o apanágio de que isto é Angola, o apanágio de que essas coisas já não mudam, está sempre encoberto pela alteração dos comportamentos que as pessoas devem ter. Não se muda uma sociedade com uma varinha mágica, não se muda uma sociedade de noite para dia. O Guilherme da Paixão falou bem há bem pouco tempo da desvinculação que existe do interesse político que muitas pessoas têm socialmente e inclusive no campo acadêmico, muitas pessoas que
titulam-se como académicos, outros que, inclusive pelo exercício da profissão que têm como professores e pesquisadores e por assim em diante, não têm tido o compromisso de acompanharem a política nas suas diversas vertentes com a necessidade que há. E depois, quando chega a hora de nós darmos o nosso contributo para a própria sociedade, nós começamos a procurar culpados para apontar o dedo e justificar os nossos erros. O compromisso da alternância de Angola não está apenas com a liderança de nenhum partido político, tampouco de nenhum líder de um partido político. O compromisso da alternância no estado em que nos encontramos, de dificuldades que devemos ter a coragem de as encarar para as transpor, está com cada um de angolanos que nós somos, está com a nossa necessidade de mudarmos a nossa forma de pensar e de agir. E depois vem então o nome das instituições, dos partidos políticos e por assim adiante. Portanto, o MPLA tem levado este compromisso como bandeira de proa, tem feito o seu trabalho, mas o seu trabalho não tem sido acabado porque é um trabalho que envolve a sociedade, que envolve-nos a todos nós. Portanto, a alternância como tal é um processo em curso que está em cada um de nós e que merece a nossa própria atuação individual para depois partir para o coletivo. Bento dos Santos, muito obrigado, boa continuação de domingo e até a próxima edição. Obrigado, Manuel Augusto. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio LAC. Eu reitero a sugestão para que mantenhamos a celeridade, mantenhamos o nosso espírito positivo e acreditemos naquilo que realmente faz bem para cada um de nós e para a sociedade no geral. Obrigado, Guilherme da Paixão, Milonga, Bernardo. Estamos juntos. Agostinho Gaeta, a Rádio LAC acima de tudo.